Carlos Rodrigues Brandão e Edith Faganello. A gente vai estar aqui, então, hoje de 4 até 5h30. Então, a gente tem um tempo razoável para a gente fazer a nossa roda de conversa. Então, quero apresentar primeiramente o Carlos e a Edith, né? Carlos Rodrigues Brandão praticamente dispensa apresentações, mas, né, a gente faz assim mesmo. Então, o Carlos é educador e antropólogo, é uma grande referência na área de educação e tem atuado especialmente na educação popular. Ele é doutor em ciências sociais e o Brandão trabalhou em diferentes universidades no Brasil e no mundo, em várias comunidades também. Publicou mais de 90 livros, artigos e capítulos de livros nas áreas de antropologia, poesia, literatura, educação popular e ideias em educação. Entre eles, o famoso Que é Educação, da editora Brasiliense, se não me falha a memória. Edith é jardineira, pedagoga, ecoeducadora e designer social. Ela é especialista em transformação de conflitos, estudos de paz e jogos cooperativos. A Edith tem prática há mais de 25 anos no desenvolvimento de pessoas em diferentes grupos e contextos. É facilitadora e coordenadora do Programa de Educação GAE do Paraná e do Rio Grande do Sul, além de cofundadora do Instituto Inhandeci, em Curitiba. A Edith focaliza práticas de comunicação não violenta e transformação de conflitos. Então, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ana Carolina e gostaria de fazer alguns acordos para a gente ter um bom segmento aqui na nossa prosa sobre educação popular e aprendizagem em círculos, com esses dois queridos que estão aqui com a gente hoje. Então, primeiro, a nossa conversa ela é aberta, a gente não vai ter um momento determinado para que as pessoas possam fazer comentários ou questões, então isso está aberto ao longo de todo o tempo que a gente vai estar junto aqui. A gente só pede que todos mantenham os microfones fechados enquanto não estiverem falando e, de preferência, as câmeras abertas para que a gente possa se ver, porque a gente está buscando aqui, dentro das limitações do espaço virtual, reproduzir o que é um círculo de conversa, uma roda de conversa, um círculo de diálogo. Então, o máximo circular que a gente puder estar, através da tela, melhor. E assim, com as câmeras abertas, a gente pode ver quem está aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, trazer alguma questão para o Brandão ou para a Edith, a gente pede que primeiro digitem aqui no chat. Eu imagino que todo mundo já esteja familiarizado aqui com o bate-papo. Ele aparece aqui normalmente na lateral direita. Apenas para vocês poderem organizar os pensamentos, e aí eu vou estar mediando, vou estar observando aqui o bate-papo e vou chamando, então, para abrirem o microfone e trazerem, né, na sua própria voz, a sua questão, o seu comentário. A gente também pede que a gente mantenha essas questões e comentários dentro de um tempo razoável para a gente poder ter a oportunidade de ouvir mais vozes aqui na nossa roda. Então, assim, uma referência não é uma limitação e nem é um corte. Uma referência é 2, 3 minutos, se possível. E eu vou pedir para Lisiana, se estiver tudo bem, Lise, você ficar como guardiã do tempo. A sugestão foi da Edith. E aí a Lise vai, quando alguém for falar, ela vai ficar olhando 2, 3 minutos. Com 3 minutos ela pode fazer esse sinal com a mão, assim. Tudo bem, Lise? Que aí todo mundo vai ver e saber que se eu estou vendo esse sinal, não quer dizer que eu preciso parar o que eu estou falando na mesma hora, mas eu vou chegando a uma conclusão para a gente poder ter a oportunidade de ouvir mais pessoas. Então, para a gente começar, acho que esses são os acordos básicos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma chegança, mas eu vou passar a palavra para a Edith, para ela complementar um pouquinho sobre esse espírito do círculo, a pedagogia do círculo, a aprendizagem em círculo, nesses acordos iniciais, antes da gente começar efetivamente. Edith. Boa tarde, boa noite para alguns, bom dia para outros. Eu estou aqui muito emocionada, estou procurando respirar para me chegar com vocês, que para mim é uma grande honra estar nessa roda. E uma das práticas que eu venho já
assim, buscando aperfeiçoar, lapidar, que tem a ver com esse aprender em círculo, eu quero trazer para nós, para a gente praticar também nessa tarde, três poderes, três grandes poderes. Eu traduzi assim, que é o primeiro poder é o poder da fala com intenção, né? Quando nós trazemos todo o nosso ser com algo que realmente nos importa e pode contribuir com aquele espaço, naquele momento, para que os outros sistematizem o seu conhecimento e eu também ao falar. Então, esse é o poder da fala. O outro poder que a gente pratica quando nós estamos em círculo é o poder da escuta. Esta fala com o coração, essa escuta com o coração, que não é só dos ouvidos, né? Mas é eu estar conectado de fato com aquilo que o outro está trazendo, ou seja, com a verdade do outro. O que o outro traz é a sua verdade. E eu não preciso concordar nem discordar. Eu só preciso estar com ele ali. Então, esse é o poder da escuta, escutar com o coração. O que mesmo que está acontecendo aqui? Como que chega para mim esta verdade do outro? E o terceiro poder, que eu chamo de o poder da presença, que tem a ver com o silêncio também faz parte da conversa. Muitas vezes o nosso silêncio pode gritar, mas a gente só percebe o grito do silêncio do outro quando a gente está presente. Então, esse é um poder que eu cada vez que eu pratico, mas eu percebo a importância dele. Esse estar presente com o outro, seja em qual situação que seja. E não quer dizer que eu consigo fazer isso sempre, quer dizer que é uma prática. E eu estou convidando todo o círculo aqui para fazer essa prática nessa tarde comigo também. E o quarto poder é o poder da cooperação, que é a corresponsabilidade. Nós temos aqui um espaço onde nós temos várias pessoas e temos falas e temos compartilhar. E como que nós podemos praticar a cooperação para que todos possam se beneficiar, tanto da fala, quanto da escuta, quanto da presença, e nós podemos gerir esse espaço que nós estamos aqui com esse princípio, né, da cooperação. Então, a nossa roda, eu sei que aqui tem gente de vários lugares, e eu falava para a Cacá, que desafio que é esse de pensar num círculo aqui, né, que é o que eu venho praticando desde o início do ano. E eu criei uma imagem para mim, assim, né, que a imagem o círculo só aumentou, Edith. Então, antes eu estava normalmente num círculo de 30, 40, 50, 100, 150 pessoas, e eu conseguia ver a todos da onde eu estava, né? Porque o círculo me traz isso, né? De eu olhar do lado e conseguir ver a todos. Aqui o círculo só ampliou, em vez de ser a minha sala ou a sala aqui do Instituto ou do lugar onde eu estou, ela é o Brasil, né? E às vezes é o mundo. Então, o convite é para cada um de nós nos sentirmos em um grande círculo, onde a gente está, da onde a gente está, a gente pode olhar para todos. Por isso também o pedido para que a gente, dentro do possível, fique com a câmera ligada, para a gente continuar se conectando com essa janela que é muito importante, os nossos olhos, o nosso olhar. Então, que todos nós sejamos bem-vindos e que a gente possa aproveitar essa tarde de conversa e praticamos esses 4 princípios. Podemos seguir. Grata, Edith. Tem algumas pessoas que vão precisar de comprovação de participação. Então, vou colar agora aqui no chat um link para um formulário no Google, que é só para colocar o nome e o seu e-mail, né? Uma lista de presença virtual. E depois eu vou enviar essa cópia para todo mundo, né? Das respostas como comprovação.
Então, para a gente prosseguir, vamos fazer nossa chegança. Eu sou Ana Carolina, eu estou falando de Minas Gerais. E aí eu vou passando, quem quiser abre o microfone e diz de onde está falando, por favor. A gente faz isso bem dinamicamente e depois retornamos aqui para o centro da roda. Vai lá, Edith. Edith, Curitiba. Uma cearense que está paranaense. Anelise, de Osasco. Márcia Viçosa, Minas. Regis, Porto Seguro, Bahia, Arraial da Ajuda. Silvia, São Paulo. Antônia Edith, de Brasília. Fernanda, Joinville, Santa Catarina. Fernando, de São Paulo, mas em Búzios, do Rio de Janeiro. Daniele, da Flórida. Mara, Florianópolis, Santa Catarina. Carolina. Desculpa. Tudo bem, pode ir agora. Renata, Curitiba. Pedro, Curitiba. Iris, Curitiba. Patrícia, de São Paulo. Gisele, Bragança Paulista, São Paulo. Lisiana, Curitiba. Sandra Cravinhos, interior de São Paulo. Darlene, de Curitiba. Maria Luísa, Santarém, Pará. Iandra, de Belém, Pará. Ézio, Curitiba. Maria Clara, de Lumiar, Rio de Janeiro. Aqui no chat tem Elisângela. Tem. Elisângela de Cerro, Marilane de Cerro. Elisiane do Rio Grande do Sul, Débora Rocha de Camboriú, Felipe de Piracicaba, Adeliane de Brasília. Mais alguém? Acho que a gente tem mais gente aqui. Mara, Florianópolis, Santa Catarina. Gente, só tem uma da minha terra, do Rio de Janeiro. E mesmo assim eu vou ter que confessar que eu não sei onde é que fica Lumiar. Que vergonha. Região serrana do Rio de Janeiro, perto de Nova Friburgo. E olha, pior ainda, porque quando eu era moço, no século Continua XX, perdido. eu escalava montanhas. Aliás, eu acabei de escrever um livro sobre escalada de montanha, chamado Artesãos da Vissura. E fui em Friburgo para escalar o pico maior de Friburgo. Nunca escalei porque choveu muito, era um carnaval, mas isso é outra conversa. Lumiar, tá bom. Beleza. Eu sou a Alice, eu sou de Lumiar também. Tem a Luciana de BH lá também. No final. Elisângela, de São Paulo, mas sou de Friburgo. E conheço Lumiar. Muito bem, acho que a maioria já falou. Alguns colocaram aqui no chat, porque a conexão está um pouco ruim. Acho que a gente pode estar satisfeito com a nossa chegança por hora. E vamos prosseguir, então, com a roda de conversa. Quem for chegando, a gente vai convidando a colocar o nome também no chat de onde está falando. Se por acaso alguém chegar atrasado, de vez em quando eu vou lembrando aqui. Então,
A Lúcia de de novo dando as Salvador. boas-vindas e já ouviu. Ah, que bom! Bahia. Então, de novo, dando as boas-vindas para todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês. Já escutamos um pouquinho a voz do Brandão aqui também. E aí eu vou trazer uma questão geradora para a gente iniciar a nossa roda de conversa, para a gente ouvir um pouquinho o Brandão. E a partir daí a gente segue o fluxo a partir do que estiver presente para vocês. Então, lembrando, colocar a questão, o comentário no chat, eu vou chamando aqui. Então, Brandão, a gente sabe que você trabalha há muitos anos com educação popular e que a educação popular é uma experiência fundamental aqui na nossa realidade brasileira, uma experiência de transformação social. E a gente está aqui num ciclo de roda de conversa sobre educação transformadora. Né? Assim, para mim, do meu ponto de vista, a educação popular é a educação transformadora por excelência, digamos assim. Né? A gente está trabalhando aqui nesse ciclo com diferentes abordagens. Mas eu sinto que essa é assim onde a gente pode estar ancorado. A gente teve na semana passada uma conversa com o José Pacheco e a Cláudia Passos, que traz assim uma abordagem um tanto quanto disruptiva, né? E fazem a gente sair um pouco da caixinha, pensando que a educação, porque muitas vezes quando a gente fala em educação a gente já pensa em escola, né? Então, educação não é só escola, educação não está só na escola, e mesmo na escola pode ser feito de inúmeras maneiras. E a ideia é que agora a gente está aqui conversando sobre educação popular para visitar essa nossa herança, eu diria assim, de experiências muito bem-sucedidas de transformação através da educação. Hoje, cada vez mais necessárias. Né? A gente está nesse contexto de pandemia, os processos educativos eles têm sofrido grandes mudanças dentro desse contexto. E esse contexto, não apenas ele, mas né, toda essa realidade que a gente vivencia nos dias de hoje, chamam né, a necessidade de uma transição bastante radical nos nossos modos de vida, uma necessidade de a gente reinventar a forma como a gente vem habitando esse planeta, como a gente se relaciona uns com os outros. E o papel da educação nisso, então, é fundamental. E eu queria trazer uma pergunta bem aberta mesmo, de propósito. Brandão, por que hoje uma educação transformadora? E qual é o papel da educação popular nisso? No seu ponto de vista, a partir da sua experiência. Bom, gente, boa tarde, então, a quem de alguma maneira está presente, ou estará de outras maneiras, uma alegria muito grande, e esses milagres, eu que não sou muito fã da internet, mas de repente ter gente de vários quadrantes, entre Lumiar e a Flórida, não é? Nessa reunião. Eu até pensei que aqui a nossa tela podia ser redonda, como as antigas televisões, quem é desse tempo. Não é? Agora, gente, eu não vou começar respondendo essa pergunta. Eu sou um antropólogo, e o antropólogo é um especialista em procurar chifre em cabeça de cavalo e de começar as coisas pelo fim ou pelo outro lado para chegar nelas. Então, a gente estava conversando aqui antes do início sobre círculos de cultura, não é? E eu queria começar por aí. Eu queria, inclusive, chegar na educação transformadora, na educação popular, através desse refletir. Eu estou dando um curso agora para o Instituto Paulo Freire, sobre educação freiriana. Essa semana tem até a 4ª aula, vão ser 12. Ele vai rolar só ano que vem, o centenário do Paulo Freire. Eu comecei brincando que tem 2 maneiras de a gente abordar qualquer assunto, inclusive educação. Um se chama de cá para lá e o outro de lá para cá. Um é aquele que você começa logo definindo, por exemplo, respondendo a pergunta que foi feita, é o que eu não gosto. E o outro é ir chegando devagar, vir de longe e chegar lá. Então, eu vou começar de outras coisas. Para vocês terem uma ideia, eu vou começar do óvulo feminino para chegar na sala de aula e na educação. Estava comentando também que, por uma feliz coincidência, hoje eu estou fechando, inclusive quando sair daqui vou acabar, uma sequência de trabalhos, talvez venha a ser um livro novo, e que justamente se chama Do Quadrado ao Redondo. Uma reflexão sobre educação, escola transformadora,
como subtítulo, com o subtítulo. Então, eu queria começar por aí. Eu queria começar com essa reflexão curiosa, porque, inclusive, um dos capítulos desse livro se chama justamente do quadrado ao redondo por uma arquitetura da educação. E eu começo justamente por essa lembrança interessante. Como parece que tudo que é bom na vida, de alguma forma, é redondo ou arredondado. Vocês já prestaram atenção? O próprio planeta Terra, né? Os outros vários planetas, talvez o próprio Big Bang tenha formado uma enorme, interminável roda circular, um grande círculo. Não é? E se nós formos para o que é mínimo, vocês repararam uma coisa interessante na geração da vida? O espermatozoide, o princípio masculino, ele é comprido, ele é uma linhazinha, e são milhões. O óvulo é um só, e pelo menos nas imagens que se vê, ele é redondo, não é? E ele acolhe, e a vida que se gera ali, não é? Ela arredonda a mulher. À medida em que a mulher grávida vai aumentando o tamanho do feto, não é? Ela vai ficando redondinha, ela vai tomando a forma da vida, da acolhida da vida. Vocês já pensaram nisso? Eu acho que é interessante. Eu estava até aqui separando umas coisas. A forma redonda, às vezes, é tão importante que, vejam vocês, eu tenho um quadrinho querido aqui, que foi uma fotografia que meu pai tirou de mim, em Itatiaia, quando eu tinha 3 anos. Não é? E, por uma felicidade, minha mãe enquadrou numa forma redonda. Olha, aqui estou eu, aqui, ó, num balanço, vestido de bombacha. Minha mãe e minha avó eram gaúchas. Não é? E o quadro ele tem essa forma oval. Eu queria fazer um paralelo com um outro trabalho que eu tenho aqui, que é uma imagem de uma índia, e que eu preguei numa tábua, nessas tábuas de carne. Mas reparem como é que o rosto dela, aliás, é muito mais bonito que o meu, não tem nem comparação. Reparem só, como é que ele é um rosto redondo, como é que ele arredonda a tábua, não é? Que eu coloquei. Não é? Bom, e para vir dos primórdios da humanidade, para chegar no querido Zé Pacheco, com quem eu tive, inclusive, em alguns encontros sobre escolas transformadoras, eu queria saltar, não é, dessas imagens que vêm do Big Bang, ao planeta Terra, não é, ao sistema solar, depois ao útero feminino, né, para algo que é uma suspeita na paleontologia, não é alguma coisa certa. Eu sou um antropólogo, trabalhei a vida toda com culturas populares, uma religião popular, mas o meu campo querido, estão ali todos os livros dessa área, é paleontologia. Agora que eu estou velho, acabei de fazer 80 anos, eu estou me dedicando muito a um estudo das origens da humanidade. Inclusive está aqui um último livro meu, aliás, publicado aí em Curitiba, né? Se chama Do Polegar ao Pensamento. Tem até uma imagem pré-histórica bonita, escrito de antropologia para educadores. Recomendo. E nesse livro eu começo contando isso que fica entre a lenda e a ciência. Nós temos de presença na Terra alguma coisa ao redor de 2 milhões de anos. Na verdade, menos um pouco, talvez. Os primeiros hominídeos, 1,5 milhão, há grandes discussões aí. E levamos muito tempo até gerarmos o que nós chamaríamos vaidosamente o Homo sapiens sapiens, né? O ser humano que nós somos, chamados humanos modernos. Nós temos só uns 60 mil anos no planeta Terra. Se vocês pensarem o lugar em que vocês estão, se ele tiver, digamos, 5 metros de comprimento, imaginem a Terra se originando na ponta de uma parede e o Homo sapiens aparecendo a 1 milímetro da outra parede extrema, não é? E quem nasceu agora não tem nem medida, seria uma breve pincelada de uma tinta bem aguada nessa parede. Nós estamos acabando de nascer. Aliás, a humanidade, uma grande antropóloga, diz: nós mal estamos emergindo da pré-história. Tem gente pensando no fim do mundo, não é? Eu estou achando que nós estamos saindo da pré-história.
Tem muita gente que imagina se o mundo vai chegar a 2050, eu imagino o ano 250.538. Eu sou capaz de imaginar o ano 2.849.327, quando eu espero que a humanidade, não é uma humanidade solidária, tenha se expandido por todo o universo, encontrado, inclusive, outros viventes em outros lugares. Vocês já viram que eu sou um grande otimista com relação a tudo. Mas vamos voltar lá. Nós levamos, desses 1.800.000 anos, quase todo esse tempo, até, digamos, uns 400.000 anos atrás, mal conseguindo nos falar. Os seres humanos tinham um repertório linguístico não muito diferente de macacos. Os macacos babuínos, por exemplo, têm 26 símbolos sonoros. Não é? Os homens não teriam muito mais do que isso. Não é? Eles falariam, no máximo, a, não é? Isso seria o vocabulário humano. Não é? Os homens dedicados ao trabalho o tempo todo, a noite terrível quando caía, não é? Os homens subindo em árvores, se escondendo, as cavernas vieram muito depois, até que o homem descobriu o fogo. Descobriu o fogo. Supõe-se até que foi uma mulher, é uma suposição. Não se sabe quando, como, mas teria sido a grande descoberta. Primeiro, o domínio do fogo trazido pela natureza e depois a tecnologia de fazer o fogo, fazer o fogo. E aí o mundo humano mudou, teria mudado. Uma teoria, não um fato comprovado. Pela primeira vez, a noite deixa de ser um terror. A fogueira acesa, o pequeno bando ao redor dela, os animais predadores afastados do fogo, longe dele. Por uma primeira vez, imaginemos isso acontecendo vamos estar lá 380.000 anos atrás, não muito longe. As pessoas começaram a se olhar no rosto e, pela primeira vez, se viam sem precisar fazer nada, sem estar dedicadas à caça, à coleta, à proteção do grupo. E é uma suposição de que o saber, a palavra, não é, teriam nascido entre os nossos primitivos ao redor do fogo. Não imaginem que isso tenha acontecido de uma hora para outra. Vamos fazer uma suposição de um rapaz que amasse uma moça. Talvez, nos primórdios, ele diria do seu amor assim, eu te amo. Não é? Suponhamos que 100.000 anos depois, não é, a humanidade já tenha desenvolvido eu te amo. E há 30.000 anos, não é possível que um rapaz à volta do fogo tenha dito, Maíra, desde que eu te vi, meu coração sentiu uma alegria tão grande e hoje eu vim te dizer nessa noite que eu te amo. Está aí uma primeira completa declaração de amor. Parece um pouco de brincadeira, mas imaginem isso como uma pura realidade. Eu dou um salto daí para algumas coisas que já vão nos aproximar da educação. Eu gostei muito de ver as duas queridas pessoas que me antecederam, lembrando, inclusive, ao falar do Zé Pacheco, não é? Dessa ideia de uma educação que não só não começa na escola, não é? Como muitas vezes precisa subverter a escola para recomeçar. Numa live anteontem, eu brincava, falando também sobre educação, e lembrando uma frase que muita professora não gosta, do Bertrand Russell, famoso matemático, filósofo inglês, e que dizia, muitas vezes na minha vida eu tive que interromper a minha educação para ir na escola. E justamente o primeiro capítulo desse meu livro, do Quadrado ao Redondo, é uma memória minha, assim, de aluno a professor, em que eu confesso, inclusive, fui péssimo aluno, expulso de colégio, reprovado. Depois virei bom aluno, mas aí já era um jovem com 18 anos. Eu pintei e bordei durante quase todo o meu tempo de estudante. Eu tenho até um artigo sobre isso, chamado A Turma de Trás, uma antropologia da bagunça,
Saiu num livro famoso, o Regis Moraes, chamado Sala de Aula, Que Espaço é Esse? E justamente contando das minhas experiências, eu parto não de como é que foi minha vida de estudante, mas de em que lugares da vida eu aprendi. Eu começo no círculo familiar, na família nuclear, como a gente diz na antropologia. Depois o círculo dos primos e primas, que na minha vida foram muito importantes. Eu tive muitos primos e primas, primeiro em Copacabana, onde eu nasci, depois na Gávea. Depois os círculos de amigos. Eu vivi a felicidade de um tempo em que a gente crescia dentro de turmas. A turma da Rua Cedro, a turma tal. Inclusive, até para escolher namorada naquele tempo, você tinha que saber de que turma ela era e, às vezes, tinha que pedir licença aos rapazes da turma. Em Copacabana, por exemplo, o pau quebrava solto por conta desses namoros indevidos. Não são só as tribos indígenas, não. Em plena Copacabana do meu tempo, rolava isso. Depois eu vou falar da patrulha de escoteiros. Eu fui escoteiro. Eu costumo dizer que todo mundo devia ser escoteiro e bandeirante. Inclusive, quando eu, já velho, com a barba começando a ficar branco, comecei a lidar com o pessoal de meio ambiente, na Unicamp, na USP, lá com o querido Marcos Sorrentino, escrevi vários livros sobre isso. Eu dizia para as pessoas, olha, o que eu estou ouvindo de vocês agora, em 2010, eu ouvi em 1954 na minha patrulha de escoteiros. O escoteiro não deixa sinal de sua passagem. Né? Enquanto na sala de aula eu decorava os rios da margem direita do Rio Amazonas, na minha tropa de escoteiros eu tinha uma prova, nós tínhamos várias provas para passar de um nível para o outro, que era entrar numa floresta e descrever com uma página cada uma 10 árvores. E assim por diante, várias e várias experiências. E uma das coisas bonitas desse tempo de escoteiro era o fogo de conselho. Nas noites dos acampamentos, quem tenha sido escoteiro ou bandeirante, né, vai lembrar isso. Nós acendíamos a fogueira e, tal como acontecia nos primórdios da humanidade, ali nos sentávamos. E aí alguém dizia uma poesia, um grupinho fazia um pequeno esquete, um teatrinho, e um outro cantava com violão, e a gente recordava os acontecimentos do dia. Até hoje, para mim, o paraíso é um acampamento com fogo de conselho. Eu reproduzi isso na minha vida um pouco mais tarde, porque depois eu fui, como eu disse a vocês, escalador de montanha, muitos anos, não é? Excursionista, escalador, tempo que ele não falava em trekking, trilha, nada disso, não é? Já vivíamos aí no mato até hoje. Não é? Edith, que me conhece, sabe que eu sou um mateiro. Estou com 80 anos, quando vou lá no meu sítio no sul de Minas, sempre que posso, eu largo a casa e vou entrar na mata e conviver com a natureza. Tenho maior bronca com alguns ambientalistas que nunca saíram do cimento. Não é? Nunca saíram do cimento. Eu sempre que posso saio e demoro a voltar para ele. E eu queria saltar daí para uma outra experiência, exatamente, para que a gente veja como é que certas ideias do que a gente chama educação transformadora não surgiram ao acaso, não foram criadas um dia lá na Escola da Ponte com Zé Pacheco, ou inventadas pelo Paulo Freire com o Círculo de Cultura. São coisas que foram chegando e que chegaram de fora da escola para ela. Fora da escola para ela. Não podemos esquecer que o Paulo Freire, ele, antes de trabalhar no Serviço de Extensão Comunitária da então Universidade do Recife, onde ele criou, inclusive, o sistema Paulo Freire e o método Paulo Freire, com a primeira equipe dele, ele trabalhou no SESI durante 9 anos. E foi lá no SESI que ele aprendeu a arredondar a vida, que ele aprendeu, inclusive, vindo dos Estados Unidos. Naquele tempo, a gente não podia falar, porque nós éramos todos esquerdistas radicais, entre marxistas e não marxistas. Por exemplo, uma das maiores influências em tudo isso é um psicólogo e educador norte-americano chamado Carl Rogers, injustamente esquecido, criador da terapia centrada no cliente e criador da educação centrada no aluno. Maria Montessori,
a roda com as crianças sentadas no chão em vez da sala de aula. Quando Paulo Freire cria, em 1960, a primeira experiência com alfabetização em Angicos. Aliás, eu tenho um live amanhã, uma live com o pessoal de Angicos, comemorando essas experiências. É daí que, em grande medida, isso veio. É do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. São experiências, inclusive, importadas da psicoterapia, da dinâmica de grupo, dos escoteiros, dos índios, que só ficam em fila para dançar, mas que, mesmo assim, quando podem dançar redondinho, eles dançam. Essas experiências que mudam a arquitetura da escola. O Zé Pacheco insiste muito nisso, aliás, antes dele, quanto os outros educadores, não é? Porque muda justamente a própria direção do olhar. Reparem bem, eu comento isso lá no meu Do Quadrado ao Redondo. Quando você está numa sala de aula, cada pessoa vê as costas da pessoa que está na frente. Quer dizer, todo mundo se dá as costas. E a gente só dá a frente para um professor, que esse sim está de frente para todo mundo e está de costas para o quadro negro. E que quando se vira para o quadro para escrever, fica de costas para todo mundo. Não é? Interessante que eu trabalho com antropologia da religião e eu gosto muito de lidar com o tal do chifre em cabeça de cavalo, coisas que parecem que não existem. Por exemplo, vocês já repararam uma coisa interessante? O círculo de cultura ele começou a surgir no mesmo tempo em que a Igreja Católica inventou primeiro o padre de frente para as pessoas. Durante toda a minha infância em Copacabana, as missas eram assim, o padre de costas para todo mundo e de frente para o altar. Não é? Quando vocês nasceram, são todos jovens, não é? Já era assim, o padre de frente. E depois, com a teologia da libertação, com as comunidades eclesiais de base, o padre não fazia mais sermão. Quem viveu vai lembrar. Quando chegava na hora do famoso sermão, dividiam-se grupos, não é? Faziam-se círculos dentro da igreja ou lá fora, e o padre propunha questões e as pessoas dialogavam, as experiências dos círculos bíblicos e assim por diante. Quando eu vejo essas igrejas de espetáculo de hoje, né, com o pastor lá na frente repetindo as mesmas coisas sempre, e 15 mil pessoas ouvindo silenciadas e só podendo bater palma, eu pergunto, meu Deus do céu, estamos piores do que na Idade da Pedra. Regredimos tremendamente. E a educação ela foi acompanhando exatamente na sua arquitetura e na sua pedagogia, não é? Esses caminhos que, em grande medida, nos retornam aos índios, aos nossos primitivos. Não é? Há uma situação, aí, a ideia de diálogo fundadora em Paulo Freire, em que, no círculo, em primeiro lugar, nós estamos centrados de tal maneira que todas as pessoas convergem para o mesmo ponto. No fogo de conselho, como a gente era mais criativo, na escola é difícil fazer isso, a gente fazia uma fogueira. Então, nós estávamos ao redor do fogo como os nossos primitivos. E onde todas as pessoas olham nos olhos umas às outras. Eu recordava, inclusive, que na experiência do Paulo Freire, do método Paulo Freire, eu tenho até um livrinho, não sei quantos anos ele tem, o que é o método Paulo Freire. Aliás, depois eu escrevi um para crianças, né? A história do menino que lia o mundo, o pessoal do MST, os sem terrinha das escolas do MST. Então, se nós quisermos pensar a questão da escola transformadora, primeiro de um ponto de vista mais afetivo, mais interpessoal, depois a gente pode colocar o dado mais político nisso tudo aí, não é? A grande transformação foi essa, que, repito, que não aconteceu apenas na educação. Não é? Eu tenho insistido muito nisso. O grande problema do pessoal de pedagogia, não é? Eu que estou escrevendo sempre sobre pedagogos. Aliás, você estava falando, olha, deixa eu aproveitar, você estava falando do que é educação da editora Brasiliense de 1981, não é? Quando a Edith não tinha nascido ainda. Agora saiu uma segunda edição. Olha aqui. O que é educação?
Olha, e reparem a diferença. Agora tem um ponto de interrogação. Lá no primeiro eu afirmava. E a capa é belíssima. Olha aqui, é uma índia misteca, lá do México, na frente de um quadro negro, fazendo uma conta. Essas índias são muito interessantes. Eu morei no México um tempo. Isso aqui é de 1966, para vocês terem uma ideia. Elas, desde crianças até as velhas, vestem essa saia, que é um pano comprido, vai até o pé. As meninas, como estão na escola, estão de blusa, mas na tribo, da saia para cima, nada. Não é? Como se diz isso em espanhol, con los pechos al aire. Eu tenho várias fotografias lindas de mistecas. Da cintura para baixo, uma saia até os pés, da cintura para cima, a pura natureza. Mistecas. Não é? O livro está aqui, é bonito, ele ficou maior, eu coloquei vários novos artigos. Aqui na contracapa tem um grupinho das menininhas mistecas. Não é? Ali estão quase num círculo. Não é? Bom, você vê como é que esse povo antigo fala, né? Que coisa, Edith, meu Deus. Bom, como é que eu estou de tempo aí, gente? O tempo Tudo é todo bem? seu, é nosso. Estamos aqui no Não ciclo. diga isso. Não diga isso para um velho professor. Eu fiquei curiosa, assim, porque antes de vocês entrarem, o Brandão estava falando, então, porque vocês sabem, né? Que eu sou da época em que uma carta de amor eram 5 páginas, né? Agora as pessoas não têm paciência de ler um parágrafo, já passou para a imagem, tem imagem. Então, traduzindo um pouco nessa... Eu costumo até dizer que a diferença entre a minha geração e a geração da minha neta, que tem 15 anos, é que naquele tempo a gente escrevia muito e transava pouco. E agora o pessoal transa muito e escreve pouco. Não é? Maria Alice e eu, minha mulher, nós estamos casados há 54 anos, nós temos uma mala de cartas. Não é uma mala grande, mas são pelo menos 400 cartas. E a Maria Alice tem cartas, pasmem vocês, de 32 páginas. Tem uma carta que eu escrevi para ela, que tem um alto de Natal dentro. Naquele tempo a gente era muito religioso. Hoje em dia, meu Deus do céu, quem de vocês recebeu uma carta de amor? Não é bilhete do tipo, estou afim. Não é? Uma carta mesmo. Antônia, ele falou, quantas páginas, Antônia? 2 parágrafos. Eu tenho algumas guardadas. Vocês terem ideia de como é... Eu tenho um baúzinho guardado, as cartinhas. Antônia, você é feliz. Eu mandei. Eu escrevi agora um livro de contos, eu escrevo muita poesia e literatura para jovens, chamado Conta de 7, são 21 contos. E mandei para os meus netos, a Iara e o Pablo. Um mês depois, a Iara, minha netinha, que aliás é a primeira aluna da turma no colégio dela, muito estudiosa, me mandou a seguinte enorme mensagem. Vô, é a Iara. Li seu livro, adorei, gostei muito de quando você fala sobre o vento. Ponto, Iara. Eis aí a longa mensagem da minha neta, não é, sobre o meu livro. Mas vamos lá. Talvez esse pode ser que esse formato também seja o desafio hoje, né? Do processo de aprendizagem e também de como que nós interagimos, né, para essa construção, né? E você veja bem, e como é que a gente não recupera, como quem fica escavando o passado, mas como é que a gente reconstrói, não é, tudo isso num mundo regido cada vez mais pela pressa, pelos minutos contados, pela produtividade, pela mensuração de tudo, não é? Por essa descartabilidade. Não é? Uma aluna minha de mestrado tinha um namorado, até um alemão. 2 meses depois, quando eu reencontrei, perguntei, escuta, Clarissa, como é que está teu namorado? Como é que vai o namoro? Ele falou, professor, deletei. Deletei.
Vamos lá. Isso aqui são outras conversas de Carlos Brandão com as suas alunas e seus alunos. Se nós pensarmos a ideia fundadora, vejam bem, eu quero juntar tudo, não apenas da educação popular e das escolas transformadoras. Pensemos que entre 1960, quando Paulo Freire estava começando tudo isso, e hoje, 2020, tanto tempo depois, quando tudo isso começa, tudo, na verdade, é um fluxo de inovações, algumas vindas de fora para o Brasil, com uma dinâmica de grupo, com uma terapia centrada no cliente, com tudo isso de que eu falei. E muitas coisas são geradas aqui. É uma primeira vez em que a América Latina se torna exportadora não apenas de samba e carnaval, mas de ideias, de propostas. São os movimentos de cultura popular que explicam, inclusive, a educação popular. Não se falava em educação popular, Paulo Freire quase nunca fala. Falava-se em cultura popular, que abrangia educação, saúde, teatro, cinema, arquitetura, engenharia e por aí afora. Em janeiro de 62, Recife, primeiro encontro nacional de movimentos de cultura popular. E é preciso juntar o Paulo Freire, o Augusto Boal, criador do Teatro do Oprimido, onde qualquer pessoa pode sair da plateia, entrar no palco e se fazer personagem e deixar de ser plateia, onde todo mundo importa nas duas situações. E mais as experiências Eu, inclusive, comecei minha vida de professor, minha primeira aula em Brasília, na sombra de uma árvore, na UNB, eu comecei lá, na Faculdade de Educação, não é? Num círculo, 12 pessoas sentadas na grama, intercambiando ideias. Não havia um programa a propor. As minhas primeiras perguntas foram: quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Que caminhos percorreram? E por que vocês estão aqui? E foi a partir daí que nós fomos montando o que foi a nossa proposta. Não é? De curso, eu sei que era muito mais fácil fazer isso com um grupo de 12 pessoas no UNB do que uma professora de 40 alunos numa escola pública no chão da escola. Depois, a investigação, a ação participativa. Estava numa live lá com a Colômbia, lembrando o Fausto Borda, com quem eu convivi, e a teologia da libertação, não é? E a política da libertação, e os movimentos sociais, sindicais, rurais, no campo, na cidade, e essa explosão de experiências tão ameaçadas agora, tão boicotadas, tão demonizadas, que, na verdade, criaram, não é, uma circularidade de relações e criaram, do ponto de vista político, a ideia de que, se o mundo em que nós vivemos não é como ele deveria ser para ser um mundo humano, cabe a nós, as pessoas do mundo, as pessoas da sociedade civil, a gente do povo, tomar nas mãos o destino desse mundo e transformá-lo. Todo o contrário do que se prega agora entre a televisão e os nossos discursos oficiais. E qual era a palavra-chave aí? A palavra que vem lá da Grécia, né? E que tomou várias conotações ao longo do mundo e que ora se perdia, ora se encontrava, que é a palavra diálogo. Diálogo. É a palavra-chave, base, não só em Paulo Freire, vamos ser justos, em vários educadores ao redor desse tempo, um pouco antes, um pouco depois. Zé Pacheco, por exemplo, na Escola da Ponte, ele se propõe uma radicalização, né, daquilo que começou a ser prenunciado, denunciado com a educação popular. Uma escola onde as crianças entram num âmbito escolar, se dirigem para onde querem, o banheiro, a biblioteca, o recreio, e formam círculos, formam grupos e colocam para elas o que nos interessa hoje, o que vamos fazer hoje. Uma ideia rogeriana, não é? Ou seja, cada aula parte daquilo que motiva as pessoas no momento em que elas se encontram. Eu, inclusive, tentei experiências com pedagogia rogeriano-freiriana, e tenho que confessar que nem sempre davam certo, não é uma coisa tão fácil assim. E esse diálogo, ele partia
de um princípio que hoje em dia, com o multiculturalismo e tudo isso, parece uma grande novidade, né? Tudo que vem da Europa, dos Estados Unidos, parece que é novo, e, na verdade, muitas vezes são coisas que nós já inventamos aqui há muito tempo atrás. Eu sempre me lembro, eu trabalhei no movimento de educação de base, e a minha mulher, Maria Alice, era coordenadora dele em Goiás. Eu fui fazer uma supervisão lá, me apaixonei por ela, e olha o que deu. E lá no MEB Goiás, em 1962, havia, por exemplo, uma discussão, um debate sobre um problema político de sindicato rural. Não é? E quando a questão estava um pouco difícil, isso aconteceu comigo mais de uma vez, um dos camponeses dizia: vamos fazer um draminha? Vamos fazer um draminha. Sabe o que era o draminha? É o que o Moreno pensou que ele inventou, era o sociodrama. Então as pessoas combinavam: olha, você vai ser o fazendeiro que está querendo expulsar esse casal aqui da terra. Você é a polícia que está vindo a mando dele. Você é o advogado que está ajudando. Ali combinavam papéis e começavam, sem roteiro nenhum, a representar uma pecinha daquilo que a gente estava discutindo teoricamente. Uma vez até eu estava fazendo, na cidade de Goiás, lá da Coralina, uma fala para camponeses, e, de repente, um deles me interrompeu e falou: ô Brandão, tá bonito demais, mas a gente não está entendendo nada. Aí logo, a Idalice, uma participante, falou: vamos fazer um draminha. E pronto. Representaram o que eu estava falando, a opressão, a expulsão da terra e tal. Aí disseram: agora pode falar de novo. Aí me deram a palavra, e lá foi a coisa, tantas experiências. Primeiro, então, essa ideia, não é? Os saberes entre as pessoas. Isso vale para uma turma entre professores e crianças, vale para um MOVA. Essa semana ainda eu vou estar numa live com o pessoal de MOVA, EJA, um ciclo de alfabetização ou educação de jovens e adultos. As pessoas têm saberes diferentes. Uma mãe de santo, uma rezadeira, um pajé, uma professora, um doutor em antropologia, mas não desiguais, não desiguais. E o diálogo não só ele é possível, mas ele é o próprio núcleo de qualquer processo pedagógico humanizador, justamente por isso. Porque sendo diferentes, ou seja, tendo experiências de conhecimento diferenciados, né, nós somos não desiguais, ou seja, os nossos saberes não são uma hierarquia. Eu sou pessoa de universidade desde 1961, como aluna até hoje eu ainda tenho meus orientandos aí pelo mundo, agora mesmo hoje estava lidando com ela, que trabalha com índios, não é? E eu costumo dizer que a gente pensa que a igreja é a instituição mais medieval, mas não é, é a universidade. É a mais hierarquizada, é a que mais restringe o poder de quem está na base, superacumula de quem está lá em cima, nos pós-doutorados da vida e assim por diante. Eu não posso falar disso porque eu já estou também lá, também, depois de tantos anos, não é possível. Saberes são saberes diferentes. E por isso uma criança pode trazer a uma aula de geografia não só as suas inquietações, mas a sua percepção do que é espaço, do que é território, do que é lugar, as categorias básicas. E, às vezes, há nessa criança menos saber do que no professor, mas, quem sabe, mais espontânea sabedoria. Mais espontânea sabedoria. As crianças são pequenos filósofos, né? Mesmo quando escrevem cartas de uma linha, como a minha netinha Yara. E uma outra consequência a partir daí, eu já vou terminar, hein? É que não, pode ficar, não. Eu só tô... aprender a saber é muito mais o processo da construção coletiva de conhecimentos do que o produto acumulado e integrado numa pessoa. Esse professor muito conhecido, Bernard Charlot, que, aliás, se aposentou, veio para o Brasil, casou com uma brasileira, acho que mora no Rio Grande do Norte, por aí, né?
ele tem um livro, e, cara, eu esqueço até o nome de livro meu, imagino Charlot, depois eu lembro, em que ele faz uma progressão muito interessante, aliás, citando o holandês, dizer, eu estou pegando a tabela da tabela, ele se baseia no holandês, cujo nome eu não lembro, fala isso que eu vou falar agora. Ele diz, olha, o que a gente aprende, sobretudo numa interação entre pessoas, pode ser pensado em 3 dimensões. Uma dimensão é a da informação. Por exemplo, quando um professor, não é, informa, não é, a seus alunos, não é, como é que se faz uma raiz quadrada. Como é que se faz uma raiz quadrada? Pode ser uma relação até direta, quando eu ligo um computador e, através de um aplicativo, aprendo, por exemplo, a fazer e-books. Não é? O nível da informação. Uma outra esfera é a do conhecimento. Eu sou o Charlot, não é Carlos Brandão. Eu botei no artigo meu, mas citando ele. O conhecimento já é uma progressão. Porque no conhecimento, ainda que eu esteja frente a um livro, não é? Eu não estou apenas me informando pragmaticamente, mas eu estou sendo obrigado a um pensar. Quer dizer, mesmo sozinho com um livro, ou então com uma tela, já está no mundo que as pessoas não estão mais tão livrescas quanto eu, não é? Mas o saber já me obriga a um diálogo, não é? Entre eu e o autor do livro, ou entre eu e um círculo de pensamento, ou num círculo de cultura, numa experiência como essa, eu espero que isso aconteça hoje, entre nós, quando o conhecimento nos obriga a pensar, e a pensar com outras pessoas. Mas o interessante é que o Charlot ainda dá um passo, né? É um pouco difícil. Ele diz, não, mas mais além do conhecimento, há o saber. Ele vai evocar, inclusive, os gregos, vai lembrar, inclusive, ou fui eu que lembrei, agora não sei mais, do famoso fragmento 51 do Heráclito, que muito holista repete por aí, sem saber que é dele. Ouvindo a voz do Logos e não a minha, eu sei que tudo e todos somos um. Quem pensa que isso aí vem do Capra, não é? Heráclito, não é? Uns 1000 anos antes de Cristo. Ouvindo a voz do Logos. O saber seria a gradação mais feliz, mais generosa e mais plena daquilo que se sabe. Porque ele não é uma posse. Eu possuo uma informação, eu possuo um conhecimento. Ele é um fluxo, ele é um dom, ele é uma experiência. Hoje em dia a gente pode até usar linguagens internéticas. Ele é uma rede que não pertence a ninguém. Eu, por exemplo, estou colocando, até eu acho que eu mandei para vocês, não sei se eu mandei, não mandei, eu me lembro. Eu estou pegando tudo que eu escrevi, não é, e colocando num site, já está num site lá, www.apartilhadavida.com.br. Vocês clicam lá, tem tudo que eu escrevi, meus livros, meus artigos, não é? Livro para criança, poesia, literatura, antropologia, até educação. Tem lá. E eu quis disponibilizar. As pessoas clicam e abrem aquilo. E eu fico sonhando, inclusive através dos meus alunos, com a gente dar um passo além. Né? Quem sabe, eu conversei isso até com o Zé Pacheco, uma vez tomando café. Não é? Quem sabe criar no futuro uma coisa que, inclusive, existia no passado, depois se perdeu, não é? Nesse mundo capitalista de obsessão pela propriedade, que seria textos livres. Textos livres. Já tem gente fazendo isso. Eu começo, por exemplo, um texto de 7 páginas sobre a minha percepção de escola transformadora e jogo na internet. Aí a Edith pega, aí põe mais 3. Aí vai circulando e o Pedro Henrique diz, não, não é bem assim, e revê o que a Edith escreveu, e de repente tem um pluritexto criado a várias mãos, e que a própria ideia de propriedade, direito autoral, vai se perdendo, vai se perdendo. E esse saber de que fala o Charlot uma coisa realmente é o que a gente sabe na nossa área de competência. Por exemplo, o que eu tenho que saber de educação popular, o que eu tenho que saber de
de antropologia da religião, do campesinato, né? Pesquiso muito no mundo rural. E outra coisa, experiência do que se aprende no correr da vida, no correr da vida. Muitas vezes eu me desafio e desafio meus alunos quando eles estão escrevendo o currículo vitae. Nós somos vítimas disso, né? O maldito currículo Lattes. Na Unicamp a gente chama Lattes e Mordes. Né? Eu pergunto, isso é o teu currículo vitae? E o teu correr da vida? E o teu correr da vida? E o que você tem de seu? Por exemplo, meu currículo vitae, agora que eu estou velho, né? Eu comecei a colocar que eu faço poesia também, que eu tenho livro de poesia. Mas eu nunca vi, né, um professor de matemática confessar que toca violino. Né? Ou quem de vocês que escreve poesia, ou que pinta, e que é professora, e que escreve no currículo Lattes, isso também. Né? Os nossos currículos são uma grande mentira. É a cobertura. Não tem o nosso corpo nu, não tem a nossa afetividade. Não sei quem já seja pintora, um currículo vitae de uma bailarina, morri de inveja. A academia nos obriga a esconder. Olha, eu vou embora, hein? Se vocês não me cortarem. Edith, como é que está o trem aí? Vai lá, Ana. Vai, eu acho que nós estamos aqui às 5h05. Por mim, eu poderia continuar ouvindo o professor Brandão aqui indefinidamente, mas como ele deu a deixa, eu vou convidar a Edith a fazer também alguma fala agora na nossa roda. Daqui a pouco a gente volta para o Brandão de novo. E a Débora tem uma pergunta aqui depois no chat, depois da fala da Edith. Eu só vou me despedir dessa fala inicial, dizendo que, para ser coerente com as coisas que eu estou falando, eu estou aqui no meu escritório, vocês devem estar vendo, né, onde eu estudo, e aqui atrás de mim, ó, tem uma rede de balanço trazida da tua terra, Edith, lá do Ceará. Aliás, eu trouxe várias. Eu não sei se nem Paulo Freire tinha, mas eis aqui uma ótima sugestão: escritório com rede. Escritório com rede. Eu escrevo aqui no computador uma tese de aluno e aqui na rede, né? Principalmente essas gigantescas, que, aliás, tem uma me esperando aí daqui a pouco. Muito bem. Edith, a palavra e a beleza, no seu caso. Edith, seu microfone está fechado, pode abrir. Então, eu estou aqui, assim, na verdade, num deleite, assim, de ouvir o Brandão, que ele, para mim, é alguém que representa muito, assim, no meu processo de aprendizagem, de humildade, de sabedoria. Então, eu estou, na verdade, hoje, assim, eu estava falando para Cacá, eu falei, Cacá, então, assim, bem egoisticamente, se mais ninguém aparecesse para essa conversa, estava ótimo, porque certamente eu teria aqui uma semana para ficar trocando com o Brandão. Mas quero celebrar também a presença de cada um de vocês, tirando o meu lado egoísta. Eu ouvindo assim, o Brandão e em tantas rodas que a gente já teve juntos, né? Estava aqui também retomando assim, no congresso que a gente teve no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás também, que partilhamos da mesma mesa, trazendo algumas inquietações e tal. E hoje, depois de passado todos esses anos, eu fico, toda essa memória e experiência que o Brandão traz, eu fico também olhando assim para o que se mantém, né, e que faz sentido. A minha percepção é hoje, o Brandão iniciou a fala dele dizendo do quanto que ele é otimista, né, no sentido de nós temos muito aí para celebrar e também para realizar, para degustar. Assim é a minha interpretação, né, do que ele estava trazendo inicialmente.
Eu também sou uma dessas pessoas que vejo assim, muitas possibilidades e olho a vida através de muitas janelas. Então, eu percebo, assim, dentro da minha experiência, do que eu tenho vivido nos diversos espaços, que quando nós falamos em educação, e também inspirada por esse livro do Brandão, de 1960, como ele disse, né, o que é a educação, né, como afirmação, é um encontro nosso da arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam. Nós conversamos sobre esse livro do Brandão, e era um encontro sobre educação, né? Então, o que é educação? Como a educação se faz? Enfim. E dessas conversas e da experiência que eu venho experimentando, eu percebo assim que a educação parece que talvez o nosso grande desafio seja traduzir as diversas formas de fazer, precisamos tirar a caixinha de que a educação acontece dentro da escola. E a minha contribuição hoje aqui é assim, a educação para nós hoje, para cada um de nós que estamos aqui. Como cada um de nós aprende? Como cada um de nós estamos aprendendo? Quais são as necessidades que nós sentimos e percebemos que precisamos aprender? Sobre o que nós precisamos aprender? O que importa para cada um de nós aqui? O que faz sentido? E aonde que a gente pode buscar experiências que podem nos apoiar para também cada um de nós fazermos esse caminho individualmente e coletivamente. Porque, de fato, para mim, nós temos muitas experiências, muitos processos que já estão aí, como o Brandão trouxe, historicamente, desde sempre. Né? Nós só precisamos descobrir isso juntos e construir significados coletivos, que talvez esse seja o grande desafio. Porque muitas vezes eu vejo a escola, eu já tive na escola em todos os níveis da educação infantil à aula de mestrado. E aí, muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas com muita boa vontade dentro da escola, elas querem aprisionar algo que não é possível de ser aprisionado, que é o espírito humano. O espírito humano não pode ser aprisionado. E muitas vezes a escola faz isso conosco, que é o espírito humano é o quê? O espírito criativo, o espírito de invenção, o espírito de relação, né? A necessidade que nós temos de relação, né? Essa perspectiva de como esse aprender da interação, né? Que só acontece, por exemplo, eu conversava antes com a Cacá, como será o encontro? Eu não sei, eu só vou saber quando a gente chegar aqui. E as pessoas que chegarem. Então, eu posso criar 1001 hipóteses de como poderia ser esse encontro, mas ele só acontece no encontro. E talvez a educação formal, dentro do que a gente conhece, concebe, normalmente quando a gente fala em educação, a gente vai para a escola, né? Essa mente de ir para a escola, de fato ela não dá conta, então a gente parece que essa tentativa de querer colocar algo num espaço que não é possível. Então, se a gente vai, quando nós falamos os apelidos que a gente foi criando, né, para o processo de como nós humanos aprendemos, que é esses apelidos, né, que muitas vezes eu já questionei, inclusive nesse livrinho do Brandão ele traz isso, né? Mas por que tem que ter educação transformadora, educação popular, educação, todas com sobrenome, né? É a nossa tentativa de tentar falar assim, não é nada disso, mas a gente ainda não consegue, de fato, viver para... porque nós estamos muito carregados, né, de um determinado padrão.
de como a gente acha que nós aprendemos e nós funcionamos. Então, hoje eu vejo que nós temos, nesse momento, nós temos desafios enormes, mas a gente já teve outros. E hoje eu vejo que nós estamos muito mais equipados, entre aspas. Nós temos, por exemplo, um documento global chamado Carta da Terra, que traz princípios que a gente não precisaria de mais nada para construir aprendizagem, relação, visão de mundo compartilhada. Como, por exemplo, respeito e cuidado à comunidade de vida. Imagina se a gente, enquanto processo de aprendizagem, se detém num princípio como esse. Respeito e cuidado com a comunidade de vida. Integridade ecológica é o outro grande pilar da Carta da Terra. Justiça social e econômica é outro grande pilar. Democracia, não violência e paz. Esses são os princípios da Carta da Terra que foram gestados por muitas pessoas de várias partes do mundo. E que é uma carta aberta, pública, a todos nós. E o que a educação formal faz com isso? Nem sabe que isso existe, muitas vezes. A maioria não sabe que isso existe, que é possível. E aí, como que a gente coloca isso em prática? Tem vários outros processos, né? Hoje a gente sabe, já existe, eu e várias pessoas já atuam, né? A gente tem desde processos circulares, os processos circulares que vai desde ciclo de construção de paz, a gente tem permacultura, a gente tem ecologia profunda, ecopedagogia, ecoformação, comunicação não violenta, aprendizagem por projeto, círculo de paz, carta da terra, enfim, a gente tem Dragon Dream, isso pedacinhos, mas nós temos muitos processos que podem pegar essa dimensão ampla, global, e trazer para o local, né? Que esse, inclusive, é um dos lemas também de um outro programa muito especial chamado Gaia Education, Educação Gaia, né? Agir localmente porque esse localmente vai repercutir globalmente. Mas todos esses processos, como a própria Carta da Terra, ela não cabe dentro de um currículo que diz tem que ensinar na primeira série isso. Na segunda série, se eu não ensinar isso, nossa, a professora da terceira série vai dizer que eu sou uma professora incompetente. E eu estou falando isso porque eu venho da escola também. Eu digo, mas esse negócio não faz sentido. Tipo, então interessa saber se a minha colega vai saber se eu dei vogais ou consoantes, ou de que a criança tem autonomia, de que a criança desenvolveu um pensamento criativo, enfim, que vai trabalhar a questão da resolução dos conflitos. Então, eu trago esses pontos assim, para a gente ir dialogando, porque a gente tem aí um processo onde talvez a gente só não enxergue o que nós já temos. E aí, voltando, assim, o Brandão trouxe toda uma perspectiva, né, anterior, do como a gente aprende, e aí eu quero trazer assim, que, por exemplo, a minha primeira experiência, né, de escuta do silêncio foi com minha avó, e eu não sabia que isso chamava escuta do silêncio. Porque está justamente nessa interação, quando minha avó, certa vez, pegou no meu braço e olhou para o horizonte e diz, olha, eu não sei se foi isso que ela me disse, mas é isso que eu tenho, eu sempre costumo dizer, não sei se foi isso que ela disse, mas é isso que eu estou dizendo, né?
Não sei se foi isso que ela disse, mas eu me lembro exatamente da sensação de experimentar esta experiência do silêncio e da presença, com aquele olhar. E ela não falou nada, ela não explicou nem antes, nem durante, nem depois. Ela só disse, olha o horizonte. Então, nessas minhas inquietações com relação à educação, à transformação e ao momento nosso atual, eu tenho vontade de nos convidar a isso. Olha no horizonte. O que você vê? Né? Amplia um pouco a percepção. Eu, nesse momento, estou fazendo também um tratamento, um programa para melhorar a visão de forma natural e deixar de usar óculos. E uma das práticas é amplia o teu campo de visão aqui, do lado. Né? Não fica só olhando num ponto. Então, talvez a reflexão que eu quero assim compartilhar, que é o que eu venho vivendo, assim, as minhas perguntas, né, vem desse lugar, assim, o que mais que tem que eu não estou vendo? Mas não é só ver, de dizer, esse aqui é um celular e ele é verde, né? Mas é ver dentro daquilo, inclusive, que nosso amigo, Brandão, Rubem Alves, nas rodas de conversa, contava para a gente, né? É ver com a alma, né? É deixar a alma se expressar, né? E desprender desse momento, dessas coisas que nos distraem, né? Cadê a poesia da vida, né? Cadê a expressão da amorosidade? Para mim, isso é processo de aprendizagem. Em que momento que nós nos expressamos com amorosidade, com gentileza, né? Cadê essa alegria eu falava antes, essa alegria assim, de simplesmente a gente oferecer, né? Eu lembro quando eu era criança, enfim, adolescente que morava, eu venho do Agreste do Ceará, e a alegria que era assim, quando meu pai e minha mãe ofertavam alguma coisa para a vizinha, né, que fosse um arroz, um feijão, sei lá, uma mandioca, uma abóbora. E a nossa alegria era... A gente ia lá, porque minha mãe falava, vai lá, leva lá para a vizinha, né? Era um presente, uma oferta, uma dádiva. Mas isso era muito bom. Mas melhor ainda era quando nós recebíamos, mas era muito bom quando a gente recebia, mas quando a gente preparava para levar, não era uma retribuição, porque você me deu, eu estou te dando. Mas era aquela... É uma alegria diferente de poder ofertar. Então, eu fico dentro desses processos, né, da alfabetização ecológica, da cultura de não violência, eu começo, para mim tem feito sentido essa investigação, da gente investigar o que faz sentido e o que causa isso em mim, de me lembrar que eu estou viva, assim, e é um viva diferente, não é esse viva de tipo, estou aqui sobrevivendo e tal, né? E o que isso mesmo tem a ver com educação, né? Então, assim, tem muita coisa, né, nesse universo que, para mim, assim, vai se resumir, é tão amplo, mas vai se resumindo para mim talvez numa coisa muito simples, né? Que é a nossa capacidade de aprender a conviver. Para mim, se eu fosse resumir a educação, eu acho que eu resumiria nisso, sim, né? Qual a nossa capacidade infinita de nos reinventarmos e aprender a estar junto. Como que é isso? Que escola que dá conta disso? Que ambiente que dá conta disso? Estou falando de escola estrutural, mas estou falando quais são os ambientes que dão conta disso? Será que é um único ambiente? Aquele que a gente deu o nome de escola? Ou é aqui, nesse momento nós estamos aqui, ou é no momento que eu estou almoçando com um amigo, ou é o momento em que eu dou 10 minutos que seja do meu tempo para escutar alguém, ou ser ouvida por alguém.
ou é o momento em que eu me desprendo dos rótulos, né? E sou só uma pessoa com todas as minhas fragilidades e posso me mostrar, porque daí percebo, sinto segurança de que isso não será um motivo de, né, dessa perspectiva de julgamento de poder ou não, né? Como nós compartilhamos o poder, né? Porque o poder ele se tornou também, né, nesse sentido, algo que parece... Quando se fala em poder, a gente vai, não, eu não quero saber, né? E eu comecei a minha fala hoje compartilhando com vocês 4 poderes, né? Neste momento eu estou exercitando o meu poder da fala. E vocês estão sendo convidados a exercitar o poder da escuta, da presença, né? Quando o silêncio também faz parte da conversa. Então eu fico instigada por isso, e por isso celebrando muito esse momento, assim, de estar com pessoas tão especiais, de ter uma pessoa como o Brandão aqui compartilhando dessa roda, do convite da Cacá, né? E das perguntas de vocês, que devem estar vindo para a gente seguir, Cacá. Siga. Senão eu me empolgo também, tenho muito isso do Brandão também, eu me empolgo, porque vem do coração aqui. Por favor. É tão sensível isso, é tão perceptível como a fala de vocês está vindo do coração, que a gente fica enlevado e poderia continuar aqui escutando mais e mais tempo. A nossa guardiã do tempo teve que sair, eu estou assumindo esse papel. Então, a gente está agora, são 17h25, então a gente está a 5 minutos do tempo que a gente estabeleceu para a nossa roda de conversa. Passou super rápido, eu por mim poderia continuar mais ainda, mas eu acho que vale a pena nesses 5 minutos finais, e se for o caso alongar um pouquinho só, mais 5zinho, se tiver tudo ok para todo mundo, só para a gente ouvir um pouco também outras vozes nessa roda de conversa. A Débora tinha trazido uma questão, mas ela teve que sair. Eu até disse ali no bate-papo que a gente poderia trazer a pergunta dela e responder, mas como ela não está presente, o nosso tempo está bem curtinho, eu acho que eu vou abrir então para a Roberta, que trouxe também uma pergunta. E depois tem o Bailux, que tem um comentário. Então, vou passar aí a palavra para a Roberta, trazer a questão dela, para o Brandão e Edith poderem comentar, e depois a gente abre para o comentário do Bailux e vamos encerrando. Tudo bem assim? Não estou vendo a Roberta aqui. Ela está ali. Ela vai... Ô, Roberta, que beleza. Sonhei com você, Brandão, a noite toda, você acredita? Puxa vida. Dando umas broncas. Olha, habitar um sonho seu já é um sonho. Falando de trabalhos acadêmicos. Boa tarde para todo mundo, agradeço ouvir, né, Cacá, querida, Brandão, Edith. E eu andei revisitando uns textos do professor Brandão recentemente sobre educação, e um deles foi a educação popular ontem e hoje, em que ele reflete um pouco sobre o rumo que tomou, né, a educação popular desses tempos para cá. Mas eu gostaria muito de ouvir mais um pouquinho, pensando esse momento presente, né, do Brasil hoje, assim, com tantos desafios sociais, ambientais e políticos. Então, eu queria saber em que sentido o professor considera que o campo, né, da ação política através das ações culturais, que foi marcante, né, na década de 60, se transformou, né, desse tempo para cá. Em que direção esse campo foi mudando? Porque eu lembro até de um outro texto dele também, que ele fala que a educação popular vai se misturar com esses outros paradigmas, né, com a educação para sustentabilidade. Ele fala desse diálogo, né? Ele fala do Freire, Edgar Morin, Capra. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais como é que se deu essa mudança, como que o professor entende essa mudança e quais são os desafios, né, para o contexto do Brasil hoje, assim, 2020, para pensar a educação popular.
Será que a gente teria novas ideias fundadoras para pensar uma educação popular hoje, para retomar esse projeto de uma ação política mediada pela ação cultural, do ler o mundo, né? Enfim, como é que a gente pode pensar isso hoje? É essa questão. Obrigada, gente, pela escuta. Eu respondo ou entra o Bailux? Como é que a gente faz? Acho que você pode responder, Brandão, por favor. E a gente estende um pouquinho, mais uns 5 minutos. Tá bom. E um pouco mais, se for preciso. Lembra que eu tenho um recado, inclusive sobre partilha de coisa, antes de pedir. Sim. Ô, Roberto. Até antes de você falar, é só lembrar que eu coloquei aqui no chat o endereço do seu site, onde estão as suas obras, também para todo mundo. Tá bom, então deixa eu dar o recado logo. Lembrei do recado. Como eu disse, então eu estou acabando de acabar esse texto do Quadrado ao Redondo, que são vários artigos sobre essa temática. E eu posso disponibilizar de imediato. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês. E aí vocês partilham, distribuem, porque ele vai demorar um pouquinho para entrar nesse meu site lá, Partilha da Vida. E tem também uma livraria do Brandão, onde tem esses livros mais recentes. Aí é no caso de alguém que queira adquirir, inclusive, essa nova versão do que é educação. Muito bem. Ô, Roberta, você está parecendo aquelas moças de televisão que chegam para a gente no fim de uma palestra assim, professor, qual é a sua análise a respeito da problemática da educação no mundo moderno? O senhor tem 1 minuto para responder. Está muito parecido. Ou seja, você joga todas as questões fundamentais e a Cacá fica com um sorriso de quem diz, olha, tem 2 minutos. Eu vou começar de novo antropologicamente, ou seja, dizendo não o que é educação popular hoje, mas contra o que ela se volta. Em 1997, a Organização Mundial do Comércio, que é a ONU do mundo capitalista, decretou oficialmente numa Assembleia Mundial que saúde, previdência social e educação são mercadorias. Isso é um decreto oficial da Organização Mundial do Comércio. Quando nós vemos certos governos tomando as medidas que estão tomando, eles não estão inventando barbaridade nenhuma, estão simplesmente correspondendo a um decreto oficial da Instituição Universal do Mundo Capitalista. Também no fim do século e do milênio, enquanto a Unesco publicava um documento dirigido a educadores de todo o mundo, centrando a educação e uma educação por toda a vida no desenvolvimento humano, o Banco Mundial, ligado à Organização Mundial do Comércio, emitia também um documento subordinando a educação ao desenvolvimento econômico. Por outro lado, eu recebi, há uns 2 meses atrás, uma revista da Associação dos Docentes da USP. Eu sou professor da Unicamp, mas durante anos dei aulas na USP também, tenho muita saudade, então até hoje recebo. E essa revista tem artigos de professores e cientistas, pedagogos da Holanda, que são os que fazem um documento básico, do Japão, da Austrália, da Inglaterra e do Brasil. Vejam bem, não é terceiro mundo, não. Terceiro mundo, só o Brasil. Todos eles estão tocando a mesma tecla, inclusive a partir do documento básico escrito por educadores da Holanda. Estamos vivendo um momento universal em que a educação está cada vez mais submetida aos interesses do mundo do mercado, ou seja, a lógica que regra a empresa, a ética e a política do mundo do empresário, do mundo do agronegocista, do mundo do nosso ministro da economia, para dar um exemplo caseiro, não é? Todo esse mundo está cooptando a universidade. E a demonstração disso, e sobre isso são os artigos,
é que o critério aferidor da qualidade do que se produz na universidade se chama produção. Não é mais vivência, não é mais docência, não é mais o meu trabalho com os meus alunos, é a minha produção acadêmica e cada vez mais mensurada na quantidade do que eu fiz, não na qualidade do que eu faço. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Marilena Chauí, uma das mulheres que eu mais admiro na minha vida, levou 22 anos escrevendo um livro sobre Spinoza. Para vocês terem uma ideia, ele saiu em 3 volumes, e um volume é só de notas e bibliografia. No mundo produtivista, vale mais ou menos a mesma coisa que um artigo publicado numa revista indexada com 12 páginas. Se a revista for americana, vale mais do que tudo que a Marilena Chauí escreveu. Esse é o mundo em que nós vivemos, cada vez mais elitizado, cada vez mais excludente, embora em aparência, sobretudo nos telejornais, pretendendo mostrar o contrário. Então, se me perguntarem o que é educação popular hoje, em outro contexto, eu daria outras respostas. Inclusive, eu tenho vários livros e artigos sobre isso. Aliás, não aguento mais escrever sobre esse tema. São muitos anos, gente. Foi desde 1964. Bom, eu diria a educação popular é uma educação que, em nome de uma sociedade solidária, inclusiva, não excludente, justa, equitativa, inclusive sustentável, se contrapõe a toda essa lógica de Banco Mundial, de Ministério da Educação, de Organização Mundial do Comércio, assim por diante. Ou seja, eu não gosto de dramatizar, mas nós sempre estivemos. Eu atravessei toda a ditadura, de 64 a 82, nos meus 80 anos. Mas nós estamos agora, e não apenas aqui no Brasil, não pensem que é uma desgraça do nosso governo, no mundo todo, e eu estou lembrando artigos que vieram dos 5 continentes e que vieram dos países mais desenvolvidos, num enfrentamento crucial. O Edith estava lembrando questões ambientais, inclusive. Ainda ontem, na televisão, lá nos Estados Unidos, em cima dos incêndios da Califórnia, um ambientalista dizia: parem de fazer o que estão fazendo com o nosso mundo. E se vocês pararem, não vai melhorar nada, porque o que fizeram já é reversível. Vai apenas nos ajudar a não piorar muito mais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo predatório, é um mundo destrutivo, é um mundo terrivelmente injusto, é um mundo extremamente desigualado. É um mundo que, em cima do trabalho da imensa maioria das pessoas, como vocês e eu, está enriquecendo algumas poucas pessoas, inclusive aqui nesse país. Então, nós precisamos, e precisamos com muita coragem, isso cada um, não é, dentro do seu campo de atuação, da bailarina, à pintora, à poeta, ao educador, à professora, precisamos, primeiro, confiar em nós. Confiar em nós. Tudo bem fazer a crítica do governo, a crítica do sistema político, econômico, miseravelmente neocapitalista do mundo que nós vivemos, mas crer que nós, mulheres e homens de hoje, no mundo inteiro, Edith, inclusive, estava lembrando, por outro lado, essa quantidade de instituições que se ramificam, rizomáticas e se entrelaçam, é nisso que eu acho que está o que possa haver de esperança. Eu queria, inclusive, terminar. Eu sou professor antigo, não é? Pouca tela e muito livro. Eu ainda preparo minhas falas à mão, para vocês terem uma ideia. Mas eu queria terminar com uma passagem do Sartre, do Jean-Paul Sartre. E olham, vejam bem, eu nem gosto muito dele, nem nunca fui muito sartriano na minha vida. Mas há um momento em que ele tem uma mensagem de uma coragem de esperança, e eu tenho sido muito uma espécie de arauto de esperança nesse mundo em que todo mundo está desesperado. Estou muito consciente, não é, dos incêndios, não só no Pantanal,
e na Califórnia, mas no mundo inteiro, em outros muitos territórios simbólicos, como a própria escola. As nossas escolas estão pegando fogo, os nossos saberes, não é? A nossa coerência, a nossa consciência, tudo está ameaçado de incêndio. Sartre estava morrendo. Ele morreu logo depois, em 1980. Eu tinha 40 anos. E ele diz o seguinte: vejam vocês se ele não está falando isso para hoje e agora. O mundo parece feio, mau e sem esperança. Esse seria o desespero de um velho que já morreu por dentro. Mas eu resisto. E sei que morrerei na esperança, dentro da esperança. Mas essa esperança teremos que fundá-la nós. É preciso tentar explicar por que é que o mundo de agora, que é horrível, não passa de um momento no longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E como ainda sinto agora a esperança como a minha grande convicção do futuro. Jean-Paul Sartre. Uau! Gratidão, Brandão, por trazer essa linda citação que traz esperança para a gente nesse momento. Maravilha! Vou anotar aqui a referência. Isso já me soa como uma despedida do encontro de hoje. A gente tem o Bailux ali que queria compartilhar uma experiência dele. Eu vou perguntar se ele está ainda animado a fazer isso, pelas horas que são, 17h40, ou se a gente já vai caminhando mesmo para o encerramento. Só para honrar, né, que ele colocou ali um comentário. Onde é que ele está? Deixa eu procurar. Ele sumiu aqui. Cadê ele? Está ali. Abriu o microfone já. Tem uma Lisiane aí. Será que é de Passo Fundo, querida? Lisiane. Não é. Quer dizer, Lisiane não. Lisiana. Tem duas. Tem uma Lisiana e tem uma Lisiane. Se for Lisiane Mela, de Passo Fundo, um abraço. Tem uma Bernadette Brandão. Ô, minha prima. Bailux, eu não sei se eu estou nem falando o seu nome corretamente, mas, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou em Arraial da Ajuda, aqui na Bahia. Eu só queria fazer um depoimento na fala do professor Brandão, e quando a Edith fala também, de uma experiência que eu vivi, que marcou muito, e a ressonância dessa nossa conversa, enquanto essa perspectiva de esperança, de potência, de mudança, eu tenho muito claro que é possível. Quando o professor falou daquele primitivo que se reuniu diante da fogueira, quando estavam todos, e que esse fogo foi o momento de se buscar, se perceber que podia buscar muito mais, né, nas relações, sair daquele instinto só da sobrevivência. Eu queria trazer para ele que eu vivi essa experiência com os computadores. Eu montei um pequeno laboratório para jovens, adolescentes que estavam excluídos da tecnologia, não tinham acesso a computadores. E eu criei um projeto na comunidade, que a comunidade trazia os computadores já usados, que elas trocaram por computadores novos, e a gente combinava isso em novas máquinas. E eu vivi uma cena de ter essa roda e um computador no centro. E eles... eu vi ali o quanto a gente tem já dado toda a potência, a gente já tem dado todo o material para a transformação. E aí, na hora que nós colocamos software livre, se tornou uma arma política, que Paulo Freire estava muito presente ali na pedagogia da autonomia. E eu só queria trazer isso como a gratidão pela fala do professor, como que isso tá atual em cada roda, em cada encontro, essa perspectiva da gente transformar e da gente ficar na esperança. Obrigado a todos. Foi um encontro lindo mesmo, assim, muito sensível. A Edith, com o lugar dela, super sensível. Obrigado a todos. Era isso.
Grata, querido. Vou abrir aí para o Brandão, para a Edith fazerem suas considerações finais. É uma pena, mas a gente já vai se despedindo. Vai lá, Edith, primeiro. Então, eu quero... Eu já quase despedi. Eu quero terminar, assim, esse nosso encontro celebrando e quero compartilhar com vocês um pequeno texto que é desse livro da Joanna Macy, é Esperança Ativa. Quem não conhece, eu recomendo. É realmente muito inspirador o trabalho dela. E ela traz algumas preces que ela chama A Gratidão nos motiva a agir por nosso mundo. E uma dessas preces é uma prece para a Mãe Terra. Então, eu quero fazê-la, é uma prece bem curtinha, mas muito significativa, para celebrar esse nosso encontro e para que a minha inspiração é que cada um de nós que estamos aqui possamos seguir a nossa jornada onde a gente está agindo localmente, pensando globalmente, com esse senso de gratidão, né, por essa mãe que nos sustenta de todas as formas. Mãe Terra, todos nós somos gratos à nossa mãe, a Terra, pois ela nos dá tudo o que precisamos para a vida. Ela suporta nossos pés enquanto caminhamos sobre ela. Sentimos alegria pelo fato de ela continuar a cuidar de nós, como fez desde o início dos tempos. À nossa mãe, enviamos saudações e agradecimentos. Agora, nossas mentes são uma. Muito grata, Cacá, pelo convite de compartilhar esse momento com cada um que está aqui e por esse presente de estar com uma pessoa tão querida e amada como é o Brandão para mim. E muito grata por cada um de vocês que estão aqui, por ter atendido esse chamado. Eu sei que a Cacá vai falar, mas eu vou me adiantar. Nesse ciclo, vocês receberão vários convites muito, muito especiais, como este de hoje. Tem tantos outros que vocês devem receber. E o meu pedido é: espalhem a notícia. Já existe outro mundo acontecendo. Nós precisamos descobrir. Tem uma autora, Margaret Mead, que ela diz, né, que a cultura da paz ela já existe, ela só está escondida. Escondida numa cultura violenta. Então, essa cultura já existe de irmandade, de aprendizagem coletiva, de consideração do nosso círculo, da onde a gente está, respeito a todos os seres, amor, compaixão. Ela já está aí. Então, cultivemos. Muito grata a cada um de vocês. Gratidão, Edith, querida. Brandão. Que alegria te ouvir. Quantos anos depois, hein? Meu Deus do céu. Me lembro lá de Santos. Eu vou terminar contando uma história. Já falei demais. E uma história de uma pessoa muito querida, que vocês talvez, vários tenham lido, é a Adélia Prado. Eu estive na casa dela, em Divinópolis, depois ela veio aqui em casa, num encontro com o Rubem Alves, conversando. Ela gosta muito de conversar sobre fim de mundo, não é muito sobre poesia, não. Sobre como é que seria o mundo. Bom, mas eu vou contar uma pequena história que ela contou uma vez. Ela estava muito triste, deprimida. E ela fez uma coisa que, aliás, muita gente faz. Na Europa é muito comum, aqui nem tanto. Ela foi ao cemitério. É um ótimo lugar para a gente ir quando está triste. Foi. E estava lá, junto ao túmulo de parentes, e de repente ela ajoelhou e disse: meu Deus, eu estou
tão triste, tão ruim hoje, me dá um pequenino sinal de esperança, por pequeno que seja. E, de repente, ela levanta a cabeça e vem vindo uma mulher, uma senhora, né, andando por ali, e diz, ô, dona, eu não sou daqui, eu vim visitar o túmulo de uns parentes, estou meio perdida, a senhora podia me indicar a saída? E a Adélia, gentilmente, indicou a saída, a senhora vai por aqui e tal. E a mulher começou indo. E a Adélia aí se lembrou, e quando a mulher já estava indo, ela falou, escuta, dona, como é que é o seu nome, hein? A mulher se virou para ela e falou, Esperança. Obrigado, gente. Até uma outra. Gratidão enorme, querido Brandão e Edith, querida. Só tenho alegria agora no coração e esperança agora com essa mensagem final. Eu estava lendo aqui no bate-papo a mensagem da Roberta, né, que o que ela leva desse encontro hoje é esperança, e esse já existe outro mundo acontecendo. E para mim também, acho que eu faço minhas essas palavras. Ressoou fundo aqui. Queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui trocando esses saberes e me nutrindo, né, e todos nós nos nutrindo dessa sabedoria do Brandão, que é uma inspiração enorme para todos nós, eu tenho certeza disso. É aquela pessoa que a gente leu a vida toda e é muito bom poder estar aqui agora conversando também. E Edith, essa amiga querida, parceira de sempre, nas vários projetos, várias empreitas, e é muito bom estar com você aqui também. Então, só temos a agradecer e dizer, como a Edith trouxe, esse é o nosso segundo encontro desse ciclo, né? Outros virão ainda. A gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com Cacá Verá, com Fábio Broto, com John Croft e outras pessoas sobre diferentes perspectivas e abordagens de transformação através da educação. Eu acho que a gente trazer Brandão aqui nesse momento e conversar sobre educação popular é honrar realmente essas nossas raízes e essas experiências tão fundamentais, importantes, das quais todos nós nos alimentamos. Então, gratidão imensa, Brandão, por sua vida, por sua obra, por sua presença. E gratidão a todos que estão aqui com a gente. Nosso tempo ia até 5h30, a conversa está tão boa que já são quase 6 horas, então desculpem aí pelo avançar da hora, mas o fluxo nos trouxe então nessa direção. E aí, com essas palavras, vou me despedindo também. Quem quiser abrir sua câmera, seus microfones, para a gente fazer um adeus final, por favor, vamos juntos. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Adorei estar aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, que bom te ver. Gratidão. Muito bom. Valeu. Obrigada. Antônia, querida, um beijo. As duas Antônia. Também eu.